Rádio Alcaville apresenta Programa Evangelho no Lar Online, um momento de encontro familiar com a espiritualidade sob a égide de Jesus. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. De negativo será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste Evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o Evangelho só do amor. E assim seremos o seu Evangelho. E assim seremos o seu Evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu Evangelho. Graças
Estamos iniciando o nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Eu, Adriana, juntamente com os irmãos da Colônia Maria de Nazaré, estamos chegando a seus lares para juntos formarmos uma corrente magnética emanando luz e aprendizado, inundando nosso ninho familiar com as bênçãos do nosso Pai amado e os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Obrigada por nos receber em seus lares. Estamos contentes de comungarmos juntos nesta reunião, buscando paz, harmonia e luz, através dos caminhos ensinados pelo Mestre Jesus e fazendo uso do seu medicamento mais poderoso, o Evangelho no Lar, que é uma reunião fraternal dos componentes do lar sob amparo de Jesus, visando transformar o lar terreno num ninho de amor, concórdia, colaboração e perdão entre os integrantes da família. Podemos assim transformar aos poucos a nossa casa material num aconchegante ponto de refazimento de energias espirituais, irmãos. Então, para quem está participando pela primeira vez do nosso Evangelho no Lar, o formato deste trabalho abençoado se inicia como uma prece de abertura. Na sequência, lemos e comentamos um trecho do Evangelho. Na sequência, temos as vibrações. Por isso é importante que cada um providencie os nomes das pessoas para quem queiram emanar vibrações positivas, amor, saúde, paz, prosperidade. Não é uma regra, porém é bom para que a gente não esqueça. Não querendo anotar num papel ou providenciar estes nomes, podemos deixar que venham à nossa mente na hora das vibrações. A espiritualidade se encarrega de quem precisa receber essa lembrança. Após as vibrações, nós temos a fluidificação das águas, a espiritualidade maior, os nossos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré, que tutelam nosso trabalho, fluidificarão as nossas águas, colocando nelas os medicamentos que estamos necessitados. Então, se alguém ainda não providenciou o seu copinho com água, convidamos que o faça. O Evangelho no Lar finaliza com a prece de encerramento e a comunicação do encerramento. Lembramos que o objetivo do Evangelho no Lar é praticarmos a caridade moral através da irradiação e da meditação. Portanto, queridos irmãos, nós precisamos sim acessar os sentimentos mais nobres do nosso espírito. Então, convido agora todos os irmãos conectados nesta rede de luz e refazimento para fechar suavemente os olhos, ir buscando se acomodar confortavelmente em seus assentos e, juntamente com o auxílio dos irmãos da Colônia Maria de Nazaré, vamos dar início ao nosso Evangelho do Lar de hoje. Vamos então, irmãos, à nossa oração inicial. Assim, vamos lentamente fechando os nossos olhos, respirando profundamente por algumas vezes. A cada respiração, vamos soltando o nosso corpo, deixando a nossa mente ultrapassar a tênue linha de acesso ao plano espiritual. Com amorosidade no coração, deixamos nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual
ir se adaptando às energias sutis que estamos imersos por conta da espiritualidade maior que nos ampara. Agradecemos a oportunidade de compartilhar a doação que toda a equipe da Colônia Maria de Nazaré nos presta, a confiança e o tempo que investem em nosso auxílio. Pedimos assim a permissão a toda a espiritualidade maior que se encontra conectados a nós, para que em nome de Jesus, envoltos pelo amor de Maria, possamos iniciar o nosso Evangelho do Lar de hoje. Irmãos, nosso Evangelho hoje, então, vai se dar a reflexão no capítulo 13, item 18, subtítulo Os Órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício? Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estareis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração, que sangra, e considerai que, fazendo o bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Um espírito familiar, Paris, 1860. Hoje, queridos irmãos, vem à tona um tema social, né? Ele é um tema bastante interessante. Nos esclarece sobre a criança órfã, a criança desamparada, que vive de qualquer jeito, sem teto, ao léu. Não necessariamente sem família, né? O Evangelho hoje vem tocar num problema, um dos problemas que a sociedade nos mostra como insolúvel, não é mesmo? Pelo menos parece para muitos, né? E aí a gente vê e parando para pensar e analisar alguns pontos de funcionamento do homem, do ser humano. E podemos concluir que o homem, na maioria das vezes, ele está voltado para o seu umbigo, para pensar em si. Que o homem considera o bem que faz um empréstimo
E aí, sendo um empréstimo, o que vai acontecer? Ele vai esperar ganhar juros correspondentes, né? Se pararmos para analisar a maioria dos atos humanos praticados, descobrimos no ser humano aquele desejo de ser pago pelo bem praticado. Esse pago não envolve necessariamente uma moeda financeira. Muito mais, ele busca o reconhecimento do beneficiado. Pode ser através de elogios do mundo, pelo merecimento que ele acredita adquirir, pelo merecimento que ele julga que tem, principalmente aos olhos de Deus, né? E esses pontos todos, principalmente o último, né? Seu merecimento aos olhos de Deus, tudo isso pode ser nobre, com certeza. Porém, nós temos que cuidar para que eles não sejam exclusivos. No livro Consolador, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, nós encontramos algumas situações que vêm em forma de colocações sobre esses pontos, né? Uma delas é na pergunta 185, quais as características de uma boa ação? E a resposta vem nos trazer que a boa ação é sempre aquela que visa o bem de outrem e de quantos lhe cercam o esforço na vida. Nesse problema, o critério do bem geral deve ser a essência de qualquer atitude. A melhor ação pode, às vezes, padecer a incompreensão alheia no instante em que é exteriorizada, mas será sempre vitoriosa a qualquer tempo, pelo benefício prestado ao indivíduo ou à coletividade. Na pergunta 255, vem o questionamento: devemos nós, os espíritas, praticar somente a caridade espiritual ou também a material? E a resposta: a divisa fundamental da codificação kardeciana, formulada no fora da caridade não há salvação, é bastante expressiva para que nos percamos em minuciosas considerações. Todo serviço da caridade desinteressada é um reforço divino na obra da fraternidade humana e da redenção universal. Nos relatam ainda os Espíritos, no Livro dos Espíritos, com a pergunta 383 e 385, através do comentário de Kardec, que o objetivo de passarmos pelo estado de infância é o aperfeiçoamento. Ele diz: o espírito durante este período é mais acessível às impressões que recebe. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Tal dever que Deus impõe aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas, assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que rege o universo. Então, a orfandade, irmãos, se apresenta sobre dois aspectos distintos, né? Tem o órfão material e o órfão moral. Aí a gente pode se questionar, mas enfim, quem é o órfão? Quem pode
se enquadrar na descrição de órfão. E aí, se nós formos a fundo avaliar o contexto e amplitude do significado da palavra órfão, nós vamos concluir que órfão não é precisamente aquela criança que perdeu os pais, ambos ou um deles. Órfão, irmãos, é a criança sem lar, sem carinhos, pela qual não há quem se interesse, entregue aos imprevistos da vida. Estejam ou não vivos os seus pais. Seus pais podem estar vivos, mas a criança pode estar nessa situação. Crianças com fome, que pedem aqui e ali um prato de comida, um lanche para resolver a sua fome. A maioria das crianças que nós identificamos como órfão, por viver completamente abandonada, perambulando pelas ruas e praças, ali a despeito de se acharem em companhia dos pais, que por sua vez também são destituídos, né, do sentido da vida, órfão, podemos dizer, já que são outras tantas crianças, espiritualmente falando, desprotegidas e desamparadas dos cuidados requeridos pela sua condição, né, de fase da infância. E a vida humana, irmãos, ela é muito mais complexa. Ela tem nuances delicadas que não podem ser esquecidas sem que isso resulte sérios prejuízos, gente. Para a fome, temos o alimento. Para a sede, nós temos a água. Para a criança, o que precisamos? Colo materno, o lar, onde é encontrado o clima propício para o seu estado e condição, sua etapa de infância, né? Fora desse meio, ela poderá sim viver, crescer, como por exemplo alguns vegetais crescem de forma débil em solos desgastados, desnutridos, crescem em terrenos não adequados. Eles jamais conseguirão florescer e frutificar como as árvores que tiveram a sorte de crescer em solo adubado, né? Expostos aos raios solares, às chuvas que umedecem a terra. Porém, daí podemos nos perguntar onde encontrar lares para todos os órfãos espalhados na sociedade. Várias vezes eu me fiz essa pergunta. E aí, uma das conclusões é que a dificuldade, na verdade, não está na existência ou não de lares que possam receber os órfãos. Porque, vejam, existem diversas instituições que os abrigam. Pode não ser o ideal, pode não ser tanto suficiente, mas existe muitas instituições que os abrigam. E aí a orfandade, na realidade, está na esterilidade dos corações, irmãos. É uma consequência do egoísmo, filho do orgulho e causador das misérias do mundo terreno. É a negação da caridade. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Nos fala o texto do Evangelho que estamos estudando, né? Mas e aí? Que lei é citada? É a lei do amor, irmãos. Amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível
Isso nos ensinou Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. O amor que aconchega, o amor que cuida, que protege, que acolhe. Ali, na estreiteza de sentimento, é que não há lugar para amenizarmos a angústia da orfandade. Então, irmãos, vamos abrir o nosso coração, né? Vamos aplacar a dor das nossas crianças. Vamos oferecer-lhes o alimento que sustenta o seu corpo, a roupa que vai servir para aquecer, mas não vamos deixar de ofertar a palavra que alegra, a atenção no ato de ouvir, contar a história que vai os encantar, que vai embalar seus sonhos, demonstrar o carinho, demonstrar interesse por suas vidas, um sorriso. As obras da caridade material, elas somente alcançam a afeição divina quando tem nelas também o objetivo de espiritualizar o homem, renovando os valores íntimos de cada ser, né? Só assim, irmãos, nós teremos uma sociedade transformada, onde o lar, ele genuinamente cristão, será também naturalmente o asilo de todos os que sofrem. A grandeza do amor, ela repousa aonde, irmãos? Aonde? Ela repousa na conjunção do verbo servir. Isso? Conjunção. Que seria a conjunção do verbo servir? Seria a prática, buscarmos a prática. Então, como que devemos proceder para com os órfãos? Devemos ampará-los na medida da nossa possibilidade, visitá-los, assisti-los com amor, com bens materiais, mas principalmente com palavras e gestos de conforto. Quem se sente impelido, então, à adoção, tem tantas atitudes que podemos ter, né? E precisamos lembrar que todo sofredor é nosso irmão e assim tem o direito à nossa caridade. Aí, gente, delicadamente juntamos o benefício que fizemos, o mais precioso de todos os benefícios, que é o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso, né? E também outro ponto muito interessante que o Evangelho traz é que muitas vezes esses órfãos podem estar ligados à nossa vida, né? Muitas vezes eles podem ser entes queridos de vidas passadas, que estão ali para buscar o nosso apoio para as suas provações. Por que o nosso apoio para suas provações? Porque a orfandade, irmãos, é uma das mais difíceis provações que o espírito encarnado pode passar. É também um desafio à nossa solidariedade cristã. Amparar o órfão é o ato que agrada a Deus, o Evangelho deixou claro, e, portanto, vai elevar espiritualmente quem está praticando. Então, vamos ponderar
porque muitas vezes a criança que nós socorremos pode ter sido muito cara para nós em outra encarnação. E por que a gente não a reconhece? A gente não a reconhece porque se a reconhecêssemos, o nosso mérito com certeza seria reduzido, né? Então, para finalizar este tema que muitas vezes nós fechamos os olhos e os ouvidos, mas o Evangelho vem aqui nos dizer que durante os dias que seguem seria bastante relevante que nós pensássemos e avaliássemos o assunto. Eu vou trazer para vocês uma psicografia de Divaldo Franco, por Bezerra de Menezes, do livro Compromissos Iluminativos. O título é Infância, e diz: a infância é o sorriso da existência no horizonte da vida. Representa esperança que o pessimismo não pode modificar. É mensagem de amor para o cansaço no refúgio do desencanto, a fugir no sacrário da oportunidade nova. É esperança em começo que nos compete orientar e conduzir. É luz a agigantar-se, aguardando o azeite do nosso desvelo. É sinfonia em preparação, nota solitária que o músico divino utilizará na sucessão dos dias para a grande mensagem ao mundo conturbado. Atendamos o infante oferecendo à manhã da vida a promessa de um futuro seguro. Nem a energia improdutiva, nem o carinho pernicioso, nem a assistência socorrista prejudicial às fontes do valor pessoal, nem a negligência em nome da confiança no Pai de todos, nem a vigilância que deprime, nem o arsenal de descuido e respeito falso ao futuro homem, mas, acima de tudo, comedimento de atitudes com manancial farto de recursos pessoais e exemplos fecundos, porquanto as bases do futuro encontram-se na criança de hoje, tanto quanto o fruto do porvir dormita na flor perfumada de agora. Cuidemos do infante, oferecendo o carinho fraterno dos nossos recursos, confiados de que um dia seremos convidados a oferecer ao Pai misericordioso o resultado da nossa atuação junto àquele cuja guarda esteve aos cuidados do nosso coração. Bezerra de Menezes. Então, irmãos, eu deixo vocês com este tema de extrema profundidade e de muita necessidade que prestemos atenção nele. Fique com Deus. E agora, irmãos, vamos, neste momento, voltar nosso pensamento ao nosso Pai, nosso irmão maior Jesus, e com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir os nossos corações em prol de nossos irmãos. Comecemos visualizando uma suave luz verde que vai adentrando pela porta da frente de nossas casas, um verde-limão que vai limpando cada cômodo, suavizando, harmonizando. Vamos vibrar por todos que de uma forma ou outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de auxílio.
pelos nossos inimigos, pedindo que encontrem a paz, pelos nossos pais, por nosso planeta e todos os recantos do universo, pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós humanos, por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio, irmãos, por todos os nomes que estão inscritos em nossa irradiação fraterna, por todos aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavile, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo, que possamos amanhã ser um pouquinho melhor que hoje. Deixemos uma vibração em aberto para os benfeitores espirituais que aqui se encontram, possam levar aos locais e irmãos que julgarem necessário. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto procedemos à prece final, fluidifique nossas águas, colocando nela o medicamento que cada um necessita. Vamos então, agora nesse instante, a nossa oração final. Finalizamos o nosso evangelho com o corpo físico leve e o espírito alimentado. Somos gratos pelo amparo recebido, por todos os irmãos que foram auxiliados neste momento de estudo e oração. Somos gratos pelo exemplo de benevolência e amor que recebemos desta espiritualidade que nos guia sempre que permitimos, através do nosso livre-arbítrio. Somos gratos pela oportunidade da vida de aprendizado e trabalho baseado na transformação integral do ser. Pai, pedimos perdão pelas vezes que terminamos um estudo e saímos afoitos para viver tudo aquilo que tomamos conhecimento. Porém, deixamos para trás, junto com a noite, após o primeiro amanhecer. Pedimos seu consolo, seu auxílio, para que hoje tenhamos a força do Espírito aliado à mansidão, compreendendo a mudança, que esta é sutil e lenta, e assim possamos finalizar nosso Evangelho hoje, nos propondo a pequenas mudanças a cada dia para construir uma grande transformação. Que nossos dias estejam no presente, buscando trazer a teoria à prática, um passo de cada vez. Somos gratos à espiritualidade que compartilha conosco este trabalho e honramos a vida e a oportunidade de estarmos junto aqui hoje, imbuídos com um sentimento de ser luz e prece nos dias que seguem. Pedimos a permissão a toda a espiritualidade maior que aqui se encontra para encerrarmos o nosso Evangelho de hoje. Assim seja, demos graças a Deus. Fiquem todos na companhia de Deus, nosso Pai. Até o próximo Evangelho no Lar, aqui na Cavile, a nossa Casa Espírita Virtual. A Rádio Cavile apresentou Programa Evangelho no Lar Online, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br. Aceita
a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a provação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo.